Fala pessoal, tudo bem? Jair Bolsonaro apresentou um projeto que vai derrubar dois pilares da agenda esquerdista. É lógico que a grande mídia não mostrou isso, mostrou por alto, não deu o devido destaque, e quando falou, lógico, falou apenas como crítica, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que foi isso e o nível de importância disso para frear o avanço dos projetos esquerdistas no Brasil, tá bom, pessoal? Bolsonaro está defendendo um projeto de lei para isentar fazendeiros que defenderem a sua propriedade diante de invasores. Olha só que coisa importante, tá? O direito à propriedade sempre foi um dos direitos mais importantes na sociedade ocidental e um dos objetos de maior ataque no plano de Karl Marx para a destituição do capitalismo e a tomada de poder da Revolução Proletária, tá? Na segunda-feira passada, em Ribeirão Preto, na abertura do 26º AgriShow, Bolsonaro afirmou que ele vai enviar ao Congresso um projeto para que fazendeiros que defenderem a sua terra de invasões por meio de armas, né, dando tiro ali, defendendo sua propriedade, não sejam punidos, tá? E a solução para isso é um excludente de licitude para os donos da sua propriedade. E isso é de extrema importância. Por quê? O direito à propriedade é o direito mínimo que você tem de defender a sua casa ou a sua propriedade rural, tá certo? Só que não ficou só por aí, tá? Ele defendeu outras propostas também. Isso é extremamente importante, pessoal, que eu quero mostrar para vocês que eu vejo hoje uma grande alienação sobre a proposta original do marxismo com relação à propriedade privada. Eles vendem essas ideias como se fosse uma ideia de vamos defender aquele que não tem terra, vamos defender o direito da pessoa de ter uma terra, mas de ter uma terra você invadindo, expropriando a propriedade privada alheia, não é assim que se faz não. Você quer tomar a terra de alguém? Vá, procure a justiça, tome através do meio legal. Se você está ali fazendo uso capião, faça o uso capião e consiga ali por meios jurídicos. Agora, Marx, ele queria abolir várias coisas importantes que a gente está esquecendo, tá? Só para fazer para a gente começar a conversa, no último parágrafo do Manifesto Comunista, Karl Marx resume de forma muito clara a sua posição quando ele escreve o seguinte: os comunistas rejeitam suavizar suas ideias objetivas, declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela violenta subversão de toda a ordem social vigente. Olha só, a violenta subversão de toda a ordem social vigente, que as classes dominantes tremam de medo perante a Revolução Comunista, que as classes dominantes tremam de medo perante a Revolução Comunista. Só que hoje, dentro da estratégia do marxismo cultural, da doutrina gramsciana, do Antônio Gramsci, filósofo italiano, e também da Escola de Frankfurt, a gente sabe que hoje você não implementa mais o socialismo falando, estamos implementando o socialismo. Hoje você implementa o socialismo apresentando o socialismo como outra coisa, como defesa de minorias, como defesa de movimentos LGBT, como defesa ali da legalização do aborto, das drogas e por aí vai, tá? Agora, o Manifesto Comunista, ele se tornou muito famoso porque resume a teoria do comunismo em uma única frase: abolição da propriedade privada. E se você não dá o direito de um fazendeiro proteger a sua propriedade privada de invasores, você está destruindo o direito à propriedade privada. No final do segundo capítulo do Manifesto Comunista, Karl Marx, inclusive, fornece 10 medidas necessárias para tornar um país comunista. Olha só, prestem muita atenção nisso aqui que eu vou ler para vocês compararem com o que está acontecendo no Brasil hoje e com a importância dessa medida de Jair Bolsonaro ao tentar trazer um projeto de lei para dar o direito ao proprietário de uma fazenda de proteger o seu patrimônio. Final do segundo capítulo do Manifesto Comunista. O proletário usará a sua supremacia política para expropriar de maneira gradual todo o capital da burguesia para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, tá? Não é acabar com a classe dominante, é fazer o proletário virar classe dominante e implementar uma ditadura sobre todo o resto da sociedade.
Continuando aqui entre aspas, tá? Citando ipsis literis o Manifesto Comunista final do segundo capítulo. Naturalmente, isso só poderá ocorrer por meio de intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações de produção burguesas, por meio de medidas, portanto, que economicamente parecerão insuficientes e insustentáveis, mas que, no decurso do movimento, levam para além de si mesmas, requerendo novas agressões à velha ordem social. Estas medidas serão, obviamente, naturalmente distintas para os diferentes países. Não obstante, nos países mais avançados, poderão ser aplicadas de um modo generalizado. 10 pontos, tá? Ponto 1. Expropriação da propriedade privada sobre a terra e aplicação de toda a renda obtida com a terra nas despesas do Estado. Segundo, imposto de renda fortemente progressivo. Você empobrece a sociedade. Abolição de todos os direitos de herança. Número 4, confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. 5, centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital do Estado usufruindo monopólio exclusivo. Isso aqui Bolsonaro já quebrou também. Bolsonaro está quebrando o Manifesto Comunista ponto a ponto, porque com a medida, a MP da Liberdade Econômica, cada pessoa se tornou um banco. Você mesmo ter um banco. Você pode emprestar até 4,8 milhões de reais. Ele tirou essa centralização do crédito das mãos do Estado. O Estado não mais decide alguns bancos ali que vão poder emprestar dinheiro. Não, a pessoa já vai poder emprestar o dinheiro ali montando uma empresa pequena de crédito. Muito importante aqui, centralização nas mãos do Estado de todos os meios de comunicação e transporte. Lembrem que os governos do PT, no final, tanto o governo Lula quanto o Dilma, falavam que a medida mais importante que eles iam implementar seria a regulamentação da mídia. Significa exatamente isso, centralizar o poder sobre o controle da comunicação. Ponto 7. Ampliação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado. Estado megalomaníaco todo-poderoso. Arroteamento das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas de acordo com o plano geral, ou seja, interferência na propriedade privada. Trabalho obrigatório para todos. Trabalho obrigatório para todos. Criação de exércitos industriais, em especial a agricultura. Unificação do trabalho agrícola e industrial, abolição gradual de toda e qualquer distinção entre cidade e campo por meio de uma distribuição equilibrada da população ao longo do território do país, ou seja, remanejamento obrigatório populacional. Número 10, para terminar, educação gratuita para todas as crianças nas escolas públicas, eliminação do trabalho infantil nas fábricas em sua forma atual, unificação da educação com a produção industrial, ou seja, vocês que acompanham meu canal sabem que, por exemplo, o antropólogo Pierre Clastres, no livro Sociedades contra o Estado, ele tem uma frase muito interessante no capítulo sobre a escrita e a memória. Ele fala o seguinte, tá? O livro está aqui atrás, eu tenho esse livro, é uma leitura esclarecedora. Ele diz que dura lex sed lex, ou seja, a lei é dura, porém a lei tem que ser cumprida. E ele continua dizendo, um dos exemplos mais recentes da dureza da lei é a instituição do ensino público, porém obrigatório, ou seja, instrumento de doutrinação, aparelho ideológico de Estado, assim como eles estavam fazendo aqui no Brasil. Outra coisa também que Bolsonaro, junto com esse projeto, está destruindo da agenda esquerdista, ou seja, a ideia de também que o Bolsonaro prometeu a posse de armas liberada nas propriedades rurais para os proprietários e os seus contratados, ou seja, para você poder garantir a defesa da sua propriedade privada. Então a mídia não mostrou isso, mas Bolsonaro, com essa medida, com essa proposta de garantir ao dono de uma fazenda a defesa do seu território, ele está destruindo o pilar da agenda esquerdista, que é a destruição da propriedade privada. E então não é apenas um pilar, que é a defesa da propriedade privada, é o outro pilar, que é a questão do desarmamento. E aí, mais uma vez, o Brasil está se alinhando com as potências mundiais, né? Ao contrário de se alinhar com Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China e outros países ditatoriais como esses, não, o Brasil está se aliando o quê? Com a segunda emenda da Constituição Americana. A segunda emenda protege o direito da população de manter e portar armas, tá certo? É um direito fundamental dos americanos e é muito interessante porque quando você lê o texto da segunda emenda, você descobre que essa determinação do povo americano poder portar armas é para que o povo possa destituir um eventual presidente ditador, ou seja,
a posse de armas é para proteger a democracia. Olha só, ao contrário daquilo que aconteceu lá na Venezuela, que está acontecendo agora, a população totalmente desarmada, refém de um cartel de generais envolvidos com tráfico de drogas chamado Cartel dos Sóis, a população refém ali, sem meios de ação para se livrar dessa ditadura inaceitável, absurda e grotesca na Venezuela. O texto da segunda emenda, pelo contrário, diz: sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia organizada, o direito do povo de possuir armas e usar armas não poderá ser infringido, ou seja, para a segurança de um Estado livre. Querendo dizer que se o Estado se tornar ditatorial, a própria população tem que ter o direito de armas para poder se defender. Os Estados Unidos foi construído com base num projeto antiglobalista. Eles já sabiam do que estava acontecendo lá com a Liga dos Homens Justos. A Liga dos Justos estava já patrocinando várias medidas ditatoriais para a derrubada do antigo regime na Europa, e estavam usando a liberdade, igualdade e fraternidade como bancada disso, como plataforma, propaganda política, mas na verdade implementando o terror da Revolução Francesa em 1789 e também terminando no império ditatorial do Império Napoleônico. Então sempre a liberdade sendo usada como desculpa para implementar uma ditadura. No Brasil, a ideia de liberdade da propriedade privada sendo usada para destruir a propriedade privada e implementar o socialismo de forma subliminar, juntamente com o cerceamento da posse e do porte de armas. Bolsonaro, então, com essas propostas que ele está apresentando, ferindo e derrubando duas colunas principais da proposta marxista para a implementação de um Estado socialista, como eu li aqui, literalmente, o que está exposto e descrito no Manifesto Comunista, que é seguido como cartilha, infelizmente, curiosamente, surpreendentemente ainda, por muitas pessoas. Tá bom, pessoal? Fica esse recado, informações importantes que precisam ser divulgadas, divulga aí, tá bom? O vídeo de ontem eu mostrei a cilada que estão tentando fazer contra o ministro Sérgio Moro, tirando do poder dele o COAF, o controle da administração financeira, para controlar os crimes financeiros, e também tentando tirar do ministro Sérgio Moro a questão do controle da segurança pública. Precisamos denunciar essa medida do Congresso lá que tenta enfraquecer o ministro Sérgio Moro, enfraquecer o pacote anticrime, e agora precisamos também divulgar essas medidas de Jair Bolsonaro que irão derrubar dois pilares da agenda esquerdista, a saber, a destruição da propriedade privada e a luta contra a posse de armas a favor do desarmamento. Bolsonaro fazendo ali valer a sua agenda de direita, a sua agenda liberal, sabendo com quem que ele está lidando e contra quem ele está lutando, contra esse projeto aqui que está evidente lá no Manifesto Comunista. Pessoal, me sigam no Instagram, clica aqui embaixo para você se inscrever no canal, clica no like que ajuda muito o canal a crescer, clica também no sininho das notificações, seja membro do canal, você me ajuda muito quando você se torna membro, você paga só R$ 7,99 por mês, mas você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, inclusive também com bastidores de gravação, tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, um excelente domingo, uma ótima semana. A gente se vê amanhã com mais um vídeo às 8 da manhã aqui no canal Daniel Lopes. Um abraço a todos, valeu, pessoal!